boa noite, tudo bem? Como é que estão? Estamos hoje para mais um Global Talks aqui, né? Bater um papo muito produtivo, muito bacana, né? Que eu tenho certeza que para este momento que nós estamos vivendo de retorno presencial, não é? Vai acalmar nossos corações, vai nos ajudar bastante. A nossa convidada é a doutora Sandra Feliciano. Ela é psicóloga, psicanalista e vem aí numa parceria muito produtiva, né? Nos assessorou na produção do nosso protocolo socioemocional, acompanhando todo o processo, né? Então ela vai nos orientar, vai tirar nossas angústias. Oi, Miriam, boa noite, cheguei. Oi, doutora Sandra vai se apresentar, né? Falar um pouquinho do trabalho que ela faz, do consultório, né? Conversa aí com a gente, explica um pouquinho o seu trabalho. Tá. Bem, boa noite a todos e todas. Eu sou a Sandra, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu realizo um trabalho no consultório com crianças e famílias, e acho que por isso, né, que a Isa e a Miriam me chamaram para poder pensar, né, nesse retorno das crianças e dos jovens para a escola. E aí, junto disso, eu faço parte do projeto Primeiras Histórias, que até o Instagram que eu estou entrando é pelo Primeiras Histórias, que é um grupo que se propõe a trabalhar com as gestantes, com as puérperas, e num trabalho de construção da parentalidade, né? Assim, a gente vem falando que essa pandemia é um grande puerpério da humanidade, né? São essas situações que as coisas... que a nossa estrutura se desloca e a gente tem que reinventar uma maneira de estar no mundo, né? O puerpério é uma delas e acho que essa pandemia entendo também ser um grande desafio, né? Mas é de todos nós. Miriam, eu organizei uma fala para ser um aperitivo nosso, para poder trazer algumas ideias para que depois a gente siga nossa conversa aberta. Você acha que... E aí, vamos dizer assim, nós vamos trocando, né? Vamos recebendo também perguntas, né? Dos nossos, de toda a nossa comunidade, não é? Que está aí conosco na live. E aí vamos seguindo um bate-papo aqui, gostoso. Perfeito. Então eu vou fazer aqui essa introdução, que eu acho que eu tentei pensar conceitos e ideias que podem ajudar, né? Eu, como mãe também, estou vivendo isso na escola das minhas filhas, das coisas que vão atravessando a gente nesse momento tão complexo e tão adverso, né? Então eu queria primeiro agradecer pelo convite de poder estar aqui, de poder contribuir, né? Assim, contem comigo no que eu puder contribuir para essa travessia. E fico muito feliz, né, de ver a Global e ver as escolas, mesmo tendo perdido o seu contorno, né, de potência e do lugar onde sempre se organizou, não está fugindo a responsabilidade de se manter o centro de atenção e cuidado à infância, né? Porque assim, a gente sabe que não é só de conteúdos que a criança precisa, né? A gente precisa tornar essas crianças cidadãs do mundo, e para isso a gente precisa cuidar do que atravessa elas, que não é da ordem só do pedagógico, é também do pedagógico. Então agradeço muito, acho muito nobre o convite. E aí quero partir do... A sua valiosa contribuição, sua experiência, acho que foi uma troca assim fantástica. Né? Ai, que bom. Vamos seguindo passo a passo. A gente está nessa fase do passo a passo, né? Enfim, primeiro eu queria partir de um lugar, Miriam, que é comum entre todos, né? Assim, nunca nenhum de nós
enquanto pais, enquanto escola, enquanto educador, enquanto psicóloga, enquanto criança no mundo, a gente nunca se imaginou precisar estar nessa situação que a gente está. Então, acho que esse é um ponto comum que a gente parte. Na ideia, eu quero trazer a ideia assim, que eu entendo que nesse momento a gente vai precisar de uma comunidade toda, de escola, pais e professores, envolvidos numa tarefa árdua e complexa e desgastante, talvez, de cuidar das nossas crianças da melhor maneira possível. E para isso eu entendo que a gente vai ter que fazer um esforço simbólico de rede mesmo, para conseguir conceber esse momento presente tão árido, né? E para que a gente possa se fortalecer para esse novo passo que a gente vai ter que dar a partir de agora, né? Acho que a gente se fechou e agora a gente está nessa tentativa de se abrir para o mundo de novo. Tem um provérbio africano, não sei quem de vocês já escutou, né? Tem sido muito falado, inclusive, que fala que é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? E aí eu acho ele muito propício para esse momento de agora, porque todas as nossas redes de suporte foram quebradas, né? E aí cada um tem sua rede de avós, de vizinho, de família, de restaurante, e de escola, né? A gente perdeu nossas redes. Acho que uma das grandes dificuldades dessa pandemia foi essa quebra do suporte que a gente tem. E aí, num primeiro momento, a gente vive a ilusão de que o pai e a mãe, e falo por mim também, a gente é suficiente para dar conta das necessidades dos nossos filhos, só que a gente dá conta até a primeira página, né? Chega uma hora que nossos filhos precisam beber de outras fontes, precisam de outros modelos, precisam de outros tipos de cuidado, outras trocas. E aí eu entendo a importância da escola dentro desse contexto, e a importância da escola tá tentando reconstruir aí, se reinventar nesse momento, para poder servir como rede para essas famílias e para essa comunidade toda. Então, eu fico pensando, né, que a escola entra nesse momento para que a gente possa se fortalecer enquanto famílias individuais em comunidade e que a gente possa assumir uma responsabilidade ativa de co-criar essa nova maneira de estar no mundo, esse novo mundo e essa escola que a gente deseja para os nossos filhos. Não vai ser como era, e eu entendo que não é uma responsabilidade só da escola, é uma responsabilidade de todos nós, né? E aí eu fico pensando que esse nosso comprometimento, eu falo nosso porque eu também estou imbuída disso, a minha tarefa materna e de psicóloga, parte da rede, de poder favorecer esse reencontro com o âmbito social, com a escola e com a própria aprendizagem das crianças. Eu quero trazer dois conceitos da psicanálise, que acho que é de onde eu me embaso para poder pensar, né, o desenvolvimento das crianças. A primeira delas é entender que não há nenhuma consequência determinada para algum tipo de coisa, né? Cada família que está aqui, enfim, cada família do mundo, eu diria, encontrou a sua maneira de se organizar e de conseguir encontrar respostas possíveis para essa travessia, dentro da bagagem que carrega, da sua cultura. E aí, o que eu quero dizer com isso? Somos seres singulares que somos atravessados de diferentes maneiras. Às vezes o que é fácil para mim não é fácil para o outro. E é muito importante que nesse momento a gente consiga compreender isso, tanto pensando nas famílias como um todo, mas como na individualidade de cada criança. Cada criança é um caso. A gente vai ter que olhar caso a caso para cada criança que nos chega, né? E aí, nesse sentido,
eu acho de extrema importância essa parceria dos pais com a escola, porque eu entendo que nesse momento eles são os olhos da escola sobre como acolher essas crianças, né? Então, assim, é muito importante que os pais possam dizer, e eu entendo, Miriam, que você é esse canal da escola, né? De poder falar, Miriam, tô sentindo que fulaninho não tá bem, ou teve um pesadelo, acolhe, ou deixa aqui que você sente e me devolve, porque eu tô com dificuldade de entender. Essa comunicação vai ser muito, muito importante, né? Que esse canal seja aberto. E assim, eu até costumo colocar, né? Estamos aí numa travessia e as famílias em barquinhos, né? E cada barquinho, né, que são as famílias, encontrando formas de chegar para o outro lado, né, e completar a travessia. E assim, como você colocou, né, cada família tem a sua estrutura, a sua forma de ser, né? Vamos dizer assim, são bagagens diferentes, né, formas de lidar com sentimentos diferentes. Exato. Isso tudo vai ter que ser compartilhado conosco para que a gente possa realmente, né, atracar os barquinhos agora. Estamos chegando já no final da travessia, né? E, vamos dizer assim, abraçar cada um deles e poder ajudá-los, né? Acho que a gente muito. Eu acho perfeito. Nisso. Eu só acho que a gente está acabando uma travessia, mas iniciando outra. Sim. Nossa travessia não acabou, né? E eu acho que por isso que a gente vai precisar de muito alinhamento. Mas vou voltar aqui ao meu raciocínio. Eu quero trazer um segundo conceito da psicanálise, que é o conceito de trauma, né? Então, assim, isso tem me ajudado muito a entender a necessidade das crianças, né? Que é entender que um evento por si só, ele não é traumatizante. O que torna ele algo traumatizante é a impossibilidade dele ser elaborado e processado psiquicamente. Então, assim, não é porque estamos passando por uma pandemia que necessariamente nossos filhos estão perdidos e a vida deles acabou e não tem mais nada. Não, né? Aliás, nossos filhos estão aprendendo muito nessa pandemia. Mas o que eu quero dizer é que eu entendo, claro que eu estou no meu recorte como psicóloga, né, de poder afirmar que isso só vai se tornar um trauma se acontecer uma interrupção desse fluxo simbólico das crianças, desse fluxo simbólico e criativo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que um dos grandes desafios que todos nós temos, né, e acho que vocês construíram o protocolo socioemocional na Global pensando nisso, a gente precisa aumentar as possibilidades de processamento e de gestão dessas experiências das crianças. Para que a gente possa dar oportunidade delas de que isso não vire um trauma, que isso vire um desafio e que a gente simboliza e a gente segue para o próximo desafio. E assim seguimos a vida inteira, né? E aí eu entendo... aí eu tenho até, né, vamos dizer assim, uma situação, né, que a mãe colocou até aqui, né, no chat, né, que o Bernardo está muito ansioso para voltar, né? Então, é um sinal que a gente pode levar para o positivo, desde que ele consiga, né, vamos dizer assim, externar isso e a família trabalhar e elaborar, né, de uma forma positiva, né, vamos dizer assim. Eu acho que eu não sei quantos anos o Bernardo tem, né? Eu vou até tentar sistematizar aqui para vocês as diferentes demandas das crianças, para a gente tentar entender jeitos diferentes, né? No protocolo até vocês criaram atividades diferentes. Eu vou tentar, de um jeito mais simples possível, explicar como que é possível criar esses ambientes, né? Porque o que eu entendo? Então, assim, vamos só retomar, né? Que
a gente precisa de uma comunidade inteira para criar a escola que a gente sonha para os nossos filhos. A gente somos seres únicos e atravessados por nossas particularidades, então a gente precisa ser olhado como sujeito singular. O trauma só se dá se ele não é elaborado. E aí, frente a isso, eu entendo a volta da escola, a volta à escola, como uma grande roda de conversa para que a gente possa iniciar essa travessia. É assim que eu entendo, né? Acho que já ficou claro nas minhas conversas com a Isa e com você o quanto que a gente que agora o foco não é o cunho pedagógico desse retorno, mas é poder ter um ambiente acolhedor para que essas crianças cheguem e possam se sentir cuidadas e pertencentes. E com a possibilidade de elaboração desses conteúdos áridos, né? E aí, para terminar minha fala, como construir esses espaços que eu estou chamando de espaços de elaboração, né? E aí eu vou dividir aqui em 3 instâncias, dos adultos, das crianças pequenas e dos adolescentes. É uma pincelada rápida só para ilustrar, e aí acho que depois a gente abre a conversa. Qual é a forma adulta da gente elaborar? É através da fala, da conversa, do diálogo, né? Nunca se tornou tão emergente a necessidade da gente poder dialogar com o outro, reconhecer o lugar que o outro ocupa, para poder escutar, para poder devolver, mesmo não concordando sempre com o lugar que o outro está. Então, os adultos, a forma de nós adultos elaborarmos tem a ver com a fala, com a troca. Eu entendo que isso é um grande primeiro passo para que a gente crie uma sustentação de campo, para que a gente autorize as crianças e crie um campo possível para as crianças poderem chegar para essa travessia, que é a travessia delas, que elas entendam e elas veem coisas que a gente não conecta muitas vezes, né? Então eu acho que nós adultos, como pai, mãe, como tio, como educador, como psicóloga, a gente tem essa tarefa de ajudar nesse filtro do que chega para essas crianças. A forma infantil, qual é a forma infantil dessa elaboração? É o brincar, é poder se debruçar nos processos lúdicos, é poder se debruçar naquilo que não vem ainda com consciência, mas que através da brincadeira essas crianças elaboram e processam essas questões que elas estão sendo atravessadas, e aí é através do brincar e da atividade lúdica que elas conseguem expandir a capacidade simbólica delas. Eu não sei se é um jeito muito teórico de falar, mas é o jeito que eu encontrei para dizer. Depois vocês digam se dá para entender. A gente pode depois se aprofundar, né? Então, assim, é por isso que no protocolo da educação infantil, a grande ênfase é para o brincar, é para poder criar um ambiente seguro o suficiente para que a criança chegue e relaxe, né? E como construir esses espaços de elaboração para os adolescentes? Eu tenho achado os adolescentes um grande desafio, porque, porque eles têm consciência do que está acontecendo, mas não têm maturidade para dar conta de tamanha complexidade da barbárie que aconteceu com o mundo, né? Então eu entendo que com os mais velhos, é muito importante criar espaços para que eles tomem a palavra para si e para que eles possam nos dizer do que eles estão vendo e do que eles estão entendendo, para que a gente consiga, aos poucos, ir introduzindo aspectos da cultura, das leis, da saúde, para ajudar eles nessa organização. Eu entendo que é um movimento que a gente tem que mais escutar do que falar, para que eles possam ir tomando para si esse posicionamento no mundo, que nada mais é do que se tornar cidadão desse mundo que diz respeito a todos nós.
esse era o caminho que eu queria percorrer, né? Podendo dizer do meu ponto de partida. Bem dentro do que a gente, né, vem conversando, né, você vem até nos orientando. E pegando o gancho, né, do que você está conversando agora, né, sobre a escuta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa escuta ativa, né? Porque eu acredito que é uma dificuldade nossa essa escuta ativa, né, de todo o ser humano, vamos dizer assim. Você está ouvindo, mas você já está pensando no que você vai falar, né? Então você está ouvindo, mas não está, né? Você já tem algo que engatilhar ali, né? Então fala um pouquinho sobre essa escuta ativa, que eu acho um ponto muito importante, né? Principalmente, né, para os educadores, né, para os familiares, para a gente trabalhar isso, não é? Vamos dizer assim. Tá, quando você fala de escuta ativa, me vem duas coisas. A primeira a gente tem que observar nossas crianças, né? Porque as crianças, elas se expressam, não é só com o choro que ela expressa sofrimento. As crianças expressam sofrimento com agressividade, as crianças expressam o sofrimento de diversas maneiras, né? Então, assim, eu entendo. Tua pergunta me faz pensar que eu acho que a gente tem que poder ser um pouco mais contemplativo e um pouco menos reativo às nossas crianças. E aí eu entendo também que tem uma sutileza na escuta que é muito difícil quando você está envolvida na complexidade de uma dinâmica familiar, né? Mas que eu vou trazer luz a isso, que é poder entender quando que aquela birra daquela criança, ou quando que aquele tapa, enfim, independente, exige de você um limite, porque muitas vezes precisa, né? Que fiquemos bravos, que criemos os contornos para essa criança, mas algumas vezes às vezes é só um pedido de ajuda, e se a gente conseguir, nos nossos olhos sensíveis, intuitivos, né, de educadores e pais e mães, entendermos que às vezes a gente vai precisar dar colo ao invés de uma bronca, eu entendo que isso pode ser muito, muito efetivo, né? Poder dizer, eu tô entendendo que você tá muito bravo, você quer um abraço? Assim, não é tarefa fácil quando a gente tá no meio de uma cena, né? Essa semana até a minha filha, eu tenho uma filha mais nova de 7 anos e ela tava brava e ela falou, você não tá entendendo que eu tô fazendo tudo isso só porque eu quero um abraço, né? E aí eu falei, nossa, obrigada por me ajudar, eu não tava entendendo, né? A gente tava nessas brigas clássicas de vai tomar banho, não vou, enfim. Então, assim, poder ajudar a dar nome pro que a gente está sentindo e o que a gente está precisando. Tua pergunta me faz pensar isso. Bem por aí, não é? E até, assim, como que a gente, né, trabalha essas explosões, não é? Vamos dizer assim. Então, ou que olhar que nós devemos ter para conseguir até, né, vamos dizer assim, é o que você falou, né? Você precisa filtrar, você precisa respirar, né? Estar com um olhar atento. O que é esse olhar atento? Né? Quais sinais a gente deve, vamos dizer assim, responder? Ou existe momento também que a criança precisa simplesmente externar, né? Aí depois que passa, ok, você já melhorou? Vamos respirar, tomar uma água, né? Mas que orientações você dá, né, para nós, principalmente nesse retorno presencial, né? Que a criança, vamos dizer assim, está ali num momento difícil, né? O que fazer? Qual é o momento de acionar a família e falar, olha, ele realmente não está bem, né? Então, acho que hoje ele já ficou o tempo que ele conseguia, né?
Nossa, Miriam, eu não consigo pensar uma resposta clara, né, assim, direta, porque você está me perguntando. Porque, de novo, eu volto para aquela premissa que cada caso é um caso, né? Mas esse teu cenário me faz pensar na necessidade da gente conseguir ter um campo de comunicação aberto e honesto com as famílias, tanto no sentido de, até no sentido de falar, puxa, eu tô com dificuldade, como é que tá aí, né? Eu fico pensando assim, na necessidade da gente abrir campos de conversa, em que a gente possa contar com o outro, inclusive para mostrar nossas fragilidades, né? Que as famílias possam ser apoio para a escola e que a escola possa ser apoio para as famílias. Né? Então, assim, eu não sei te responder quando que é hora de intervir, do que as crianças precisam. O que eu penso... Fala. Não, é um fio, né, entre uma tomada de decisão, né, e assim, eu vejo, né, você também, né, até pelas, até uma mãe aqui está colocando, né, que é difícil... Qual é o limite? O limite, né, até onde é o normal e até onde, vamos dizer assim, a criança precisa, né, entender que ela só pode ir até ali, né? Ou é uma necessidade maior que, vamos dizer assim, querendo ou não, essa pandemia, né, vamos dizer assim, ela potencializou aí algumas coisas, né, dentro de cada um, alguns sentimentos que eles não conseguem nem saber exatamente o que é, não é? Sim. Eu diria que o limite, né, responder assim, qual é o limite? O limite é quando tem sofrimento. O limite é quando a criança é paralisada num lugar ali que ela não consegue, que ela se paralisa, né? Ou quando a gente vê que tem sofrimento mesmo psíquico, né? E aí cada criança, a gente sente isso dos nossos filhos, a gente sente quando é uma birra porque quer o picolé ou quando é algo que atravessa a alma, né? Quando é algo que tocou em outro lugar. Eu fiquei com vontade de só falar mais uma coisa sobre quando você fala, né? Quando a criança está numa situação mais desorganizada, eu acho que a gente tem que preservar essas crianças nesse momento, né? Eu acho que assim, eu imaginei, quando você fez esse cenário, eu imaginei uma criança menor, uma criança pequena. E aí assim, vamos imaginar que a pandemia, né, essas crianças que estavam com esse desejo de mundo, que estavam indo para fora, de repente foram proibidos de poder se relacionarem com o fora. E aí eu vejo que a gente vai receber crianças na escola numa condição muito regredida, sabe? Numa condição muito mais regredida do que o normal. Vamos imaginar assim, que a gente, que está nos sendo dito o tempo inteiro, desde março, que o mundo é perigoso, que se a gente for para o mundo, a gente pode adoecer e as pessoas podem morrer. É isso que está sendo. E as crianças, cada um do seu jeito, cada um da onde consegue acessar, estão recebendo essas informações, de um jeito ou de outro. Né? E aí o que a gente está vivendo agora é volte para o mundo, confie no que está acontecendo aqui. Então eu entendo que é um momento muito importante de criar um mundo seguro para essas crianças. Então quando você fala, se uma criança, qual é o limite de intervir? Eu acho que a gente tem que preservar essas crianças. Se tem uma criança que está numa situação se expondo, ou passando um limite, tanto dela quanto do outro, eu retiraria essa criança da cena para que ela possa se reorganizar e voltar de uma maneira menos disruptiva, porque isso pode só aumentar esse fantasma de que o mundo não é mais bom. Sim. A gente precisa, eu entendo que temos uma tarefa gigante de dizer para as crianças de que o mundo é bom, né? De que vai dar tudo certo, de que a gente está num momento em que a gente não tem garantias
a gente está no momento de se posicionar, de assumir alguns riscos, mas que a gente está cuidando, que eles podem confiar no que está sendo feito, né? Então eu penso um pouco isso. E assim, a criança, muitas vezes, a gente também espera, né? Tanto os pequenos como eu acredito que os adolescentes também. A gente espera o choro ou a agressão, né? Ou um momento de desorganização visível. Mas existem outros sinais. E aí eu queria que você colocasse, né? Quais outros sinais que nós também devemos estar atentos? Sim, eu adoro quando as crianças expressam dessas maneiras que a gente mais se irrita com elas, né? Porque assim, elas dão pra gente. Né? Mas quando elas não têm estes sinais, aí vamos dizer assim, o seu olhar ele precisa estar mais refinado, né? Para poder Sim. perceber que algo não está bem, né? Sim. Você está ali quietinha só, mas também não significa, isso não significa que ela esteja bem, né? Sim. Eu fico pensando em alguns pontos. O primeiro que me vem é o sono, que a gente possa entender como que está o sono dessa criança. Se ela está tendo dificuldade para dormir. Tem muitas crianças, né, que esses pensamentos ficam voltando na cabeça delas nessas horas que é a hora do aquietar. Se elas têm tido pesadelos, que tipo de sonhos que nossas crianças têm tido. Ou até o oposto, se ela tem dormido muito e tido dificuldade no despertar, no se prontificar para a vida, né? Eu acho que a relação com o dormir e o acordar me é bastante importante. A relação com a comida me é bastante importante. Crianças que estão mais vorazes. A gente vê isso nos adultos, né? O tanto de compulsões que a pandemia... As pessoas estão bebendo mais, as pessoas estão fumando mais, as pessoas estão usando mais drogas. Tipo, esse tipo de necessidade de preencher algo acontece também com os adultos. E com as crianças eu entendo que pode vir pelo meio da comida, né? E os adolescentes pelo canal das telas, que acho que é um outro assunto super complexo, né? Então acho que assim, como está a relação dessa criança com a comida, se está muito, se está pouco. Eu fico pensando a vitalidade dessa criança com as coisas que ela sempre gostou de fazer, né? E acho que nesse sentido eu imagino que muitas famílias estão tendo que fazer esse manejo com o próprio relação com a aprendizagem e com o ambiente escolar, né? Crianças que sempre gostaram muito de aprender estão desmotivadas, ou crianças que não querem mais se relacionar com os amigos, que estão querendo se retirar de campo. Eu fico imaginando que são experiências para a gente prestar atenção, né? Fora a ansiedade, os medos, né? Aí tem assim esses expressos, né? A agressividade, a ansiedade, os medos, que é o que é mais fácil de perceber, né? Minha preocupação maior é sempre aquele que você precisa estar muito mais focado e atento, né? Para perceber, por exemplo, tá dormindo muito, tá cansada, né? Mas isso acontece com frequência, então eu achei, né, que os pontos que você pegou, né, que servem de alertas, né? E aí tem uma outra questão também, que eu acho que você pode nos ajudar, né? Assim, quando a família decide, né? Vamos dizer assim, decidimos que é interessante esse retorno, né? É importante que o meu filho retorne, né, para o mundo real, vamos dizer assim, né? A experiência agora, né, vamos dizer assim, desse retorno deve começar aos poucos, então eles valorizam. Mas assim, aí eu acho positivo, né? Porque essa família vai passar para o filho uma sensação de segurança e
positiva. Agora, quais os critérios que essa família deve ter, né? E de que forma abordar o seu filho quando, vamos dizer assim, é por uma necessidade e não por uma convicção que ele está voltando para a escola? Tá, essa tua pergunta me faz pensar em algumas coisas, né? A primeira eu acho que a gente não deve fazer nada quando a gente não está seguro do que a gente está fazendo, né? Então, assim, eu acho muito difícil a gente, como mãe, mandar nosso filho para uma situação que a gente entende que ele possa estar correndo algum risco. Então, eu acho que essa assertividade, essa confiança precisam estar muito claras, né? Talvez esse pai que você pensou, talvez ele precise conversar mais com a escola para poder entender como vai ser feito. De novo, eu volto para a questão do diálogo, eu volto para a questão que é importante esse canal de comunicação aberto. E aí, eu acho que tem várias coisas em jogo nessa pergunta que você faz. Primeiro, eu acho que tem uma função das famílias muito importante nesse momento de retorno, que é servir de ponte para alinhamento de expectativas com a realidade que as crianças vão encontrar. É muito importante que esses pais possam sentar, possam explicar os protocolos, até para que esses professores não fiquem imbuídos dessa tarefa policialesca de só ter que corrigir as crianças. Isso talvez aconteça em alguns momentos, mas é muito importante que os pais ajudem a escola nesse sentido, de fazer essa ponte. Porque não necessariamente o que a criança espera é o que ela vai encontrar, né? A gente tem essa delicadeza dessa travessia. E aí, eu acho que de novo, assim, me leva para a questão da comunicação. Essas famílias precisam ser claras com as crianças e poder dizer por que estão mandando, qual é a necessidade. E mesmo no inverso, né, Miriam? Por que a gente está escolhendo não mandar você para a escola? Como trabalhar? Né? Porque assim, as duas... Porque a gente pode não mandar para a escola porque a gente não está seguro. Sim. A gente pode não mandar para a escola porque a gente quer preservar a relação com os avós. A gente pode não mandar para a escola por diversos motivos, né? E acho que dá para explicar para as crianças, né? Não ir na escola não como uma punição, não como um castigo ou falta de opção, mas como uma escolha, né? E eu diria que o mesmo vale para o outro lado. Por que a gente está precisando retomar? Puxa, mamãe está cansada, mamãe está precisando de ajuda, esse dia que você vai me ajudar, tal. A gente pode construir essas realidades junto com as crianças. Não as muito pequenas, né? Acho que eu já penso nessa possibilidade a partir do Fundi 1 para cima, né? Acho que as crianças infantis a gente não precisa trazer tanta consciência, mas a gente pode construir essas realidades com os nossos filhos. Eles são resilientes, eles são capazes de entender, eles são legais, sabe? Eles dão conta de muita coisa, né? Eles só precisam de suporte. Assim como muita gente, né? Muitas famílias, eu mesma, né? Eu ficava um pouco ansiosa no começo da pandemia. Nossa, eles, né? Tecnologia toda e aula online, eles tiraram de letra muito mais do que os adultos, não é? Então, maravilhoso isso, sim. Agora, quando fala de sentimento, emoção, né? Então, há necessidade, né, de um olhar, de uma construção, né? Então, a gente está aí, né, montando o cenário, né? Então, olhar, é o construir, né? É o estar sempre em parceria com a escola, né? Esse é o caminho das pedras, vamos dizer assim, né? E poder, Miriam, abrir campo honesto mesmo. Sim. Porque eu entendo, né? Eu não estou aí na pele, eu vejo o trabalho dos professores e das escolas de se reinventar, e acho que está todo mundo fazendo o seu melhor, mas sem a garantia de acerto, né?
eu acho que é muito importante criar a possibilidade de também poder falar, puxa, não sei se esse foi um caminho certo, vamos ter que repensar, né? E isso não significa uma falha da escola, isso significa um processo de construção de algo que ninguém nunca viveu. Nunca ninguém viveu isso que a gente está vivendo. Não, é tudo, né? Novo, né? Para todos nós, né? É tudo novo pra gente, né? Outro dia eu me peguei pensando e falei, nossa, a nossa experiência de pandemia, eu pensei em mim, no caso, assim, a minha experiência de pandemia é exatamente igual à experiência das minhas filhas. Eu não tenho nada que eu saiba mais do que elas. A gente está junto na construção disso que é novo para todos. Claro que cada um tem seu lugar. Nós estamos juntos com eles, né? Então é um aprendizado, né? Da escola, da família, né? Da comunidade e da criança e principalmente do adolescente. Tem uma mãe, tá, que coloca aqui que o filho de 14 anos fica sozinho em casa, pois ela trabalha, né? E ele mostra a dificuldade maior, ela mostra a dificuldade maior em trabalhar os sentimentos e a nova rotina com o adolescente. Como que ela consegue atravessar essa barreira? Porque assim, é o que nós estávamos até conversando outro dia, nossa, o adolescente, ele está, né, sofrendo, né? Ele está lá numa casquinha sofrendo, e a família também, porque ela não sabe muito como lidar com tudo isso, né? E como se aproximar e poder ajudar, né? Dica. O adolescente tem essa especificidade, assim, né? Porque eu acho que eles estão sofrendo muito na pandemia. Sim. Porque justamente nessa hora em que eles querem se descolar dessa referência parental, que eles querem ser tudo menos aquilo que a gente oferece, eles estão se vendo obrigados a estarem presos com os pais em casa. Então tem uma inversão aí de necessidades muito complexas, né? Então, assim, eu fico pensando que não adianta, de fato, a gente ficar batendo nessa porta para se aproximar, porque ele vai cada vez mais para longe. Porque esse é o impulso que os adolescentes precisam fazer para que eles possam se reconhecer como eles próprios. Na psicanálise a gente chama isso de processo de individuação. Eles precisam viver esse distanciamento dos pais para criarem a própria individualidade. Então a pandemia é muito ingrata com esse processo necessário da adolescência. Eu fico pensando, a gente até já falou disso, né, Miriam? Que a gente precisa ir pelas bordas. A gente vai precisar convocar esses adolescentes para o cuidado da casa, né? Eu vejo que muitas famílias têm feito isso. E aí é no lavar do prato, é no pôr a mesa, é no estender a roupa no varal que vai dar para ir encontrando essas brechas, né? Eu sinto que se a gente vai direto, flecha direta, eles vão se esquivar, mas que a gente vai precisar ir encontrando dentro dessa convivência as arestas de encontro, né? Quais são os filmes que dá para ver junto, que tem interesse em comum, qual é a comida que ele gosta e que você vai fazer e ele te ajuda. Eu entendo que é pelas bordas que eles vão deixar que a gente chegue nele, sabe? É isso que me vem. E agora fala um pouquinho, né, sobre a sua experiência no consultório, né? Você tem vivido assim, casos, né, e acompanhado aí famílias, né? O que você mais percebeu, né, em relação a resquícios, né, e marcas desse nosso afastamento social? Eu vejo muita coisa. E, de novo, eu volto para aquele lugar que cada história é uma história. Mas algo que eu até escutei uma entrevista da Luciana Pires, que é uma psicanalista que eu admiro muito, e ela trouxe
algo que, um panorama, como o desafio que a gente vai enfrentar, que é o medo do encontro com o outro. Eu falei já um pouquinho disso, né? A gente está sendo... ela até faz toda uma construção super bonita, né? Do quanto que somos... a gente se torna nós mesmos, somos seres sociais, né? A gente se constrói a partir do olhar do outro, né? E a partir do momento que esse mundo é proibido para nós, aonde que a gente vai se reconhecer nisso que é o de fora, né? Então ela traz toda uma construção desse mundo pandêmico, onde o mundo oferece muitos riscos, e aí ela dentro da construção, ela fala assim, o susto da proximidade com o outro parece algo muito difícil de lidar, né? Então, assim, eu tenho visto as crianças... Só deixa eu fazer um parênteses que eu acho que é importante. A gente está falando muito dos sofrimentos das pessoas, né? Mas tiveram pessoas que ficaram muito bem nessa pandemia. Tiveram pessoas... Não vamos esquecer dessas pessoas que atravessaram e que conseguiram se reorganizar e que às vezes se fortaleceram, às vezes esse mundo que diminui até ansiedades para que ela possa ser mais assertiva no que precisa. Eu também acompanhei pessoas que ficaram melhores na pandemia, né? Assim, só fechando o parênteses, a gente está falando sobre os sofrimentos humanos, mas acho que a gente tem muitos panoramas, né? Eu acho que esse encontro com o mundo, esse encontro com esse mundo que oferece muitos riscos, pode ser muito complexo, né? Eu vejo crianças, por exemplo, no consultório, que a gente teve que se adaptar a essa maneira online de poder seguir os nossos tratamentos, e que agora, em que as escolas estão voltando, essas crianças não se sentem com vontade de voltar, mas não sabem se vão conseguir, por exemplo, né? Não sabem se vão conseguir estar com um outro que pode ameaçá-las, não sabem se vão conseguir estar nesse ambiente de troca, de um lugar que é menos previsível, então é um ambiente que traz ansiedade. Isso é um cenário que eu tenho visto. Eu tenho visto crianças absolutamente estafadas por essa comunicação virtual, crianças precisando muito de um contato que seja humano, que seja do corpo, que seja da experiência. E aos poucos, com algumas crianças específicas, eu tenho retomado encontros presenciais, e a potência desses encontros são surpreendentes, assim, o efeito que esse encontro com o outro, que é um encontro cuidado, que é um encontro um encontro acolhedor dentro daquele lugar que a criança está, né? Seja na agitação ou seja no medo, o efeito que isso tem é surpreendente, né? Então, assim, por isso que eu tenho apostado muito nessa ideia dessa volta sutil e calma para as crianças voltarem às escolas, para que elas possam ir se experimentando, né? Para que elas possam ir retomando essa confiança no contato com o outro. No meu consultório eu tenho visto isso, assim, eu tenho sido veículo de construção de confiança no mundo, né? Eu sinto que hoje esse é o desafio. Acho que a gente já passou por muitas etapas de pandemia. Hoje eu vejo que esse é o desafio. Como favorecer essa volta de maneira que as crianças possam se sentir seguras. Respondi, Miriam, a sua pergunta? Acho que eu dei uma volta. Respondeu. Assim, pegando, né, de novo o seu gancho, você falou em, assim, o positivo, né? Vamos dizer assim, a pandemia nos deixou marcas, né? Foi, assim, um grande desafio para todos nós, né? Independente do que potencializou, né, dentro de cada um. Mas, assim, eu percebo também
o lado positivo, que é como você falou, né? Que você até sentiu no consultório também. Por exemplo, a célula família, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, desse lado positivo, né? E que a gente também deve reforçar, né? E para que os pais também, né, vamos dizer assim, tenham em mente, né, que foi positivo, foi legal eu estar mais próximo do meu filho, apesar dos grandes desafios que eu tive que, né, enfrentar aí e driblar, né, o home office e a aula online, né, o ensino remoto. Então, assim, fala um pouquinho pra gente, né, sobre isso. Tá, eu acho que com certeza, assim, pensando nas crianças, as crianças aprenderam muito, né? Até num texto da Helena Singer, ela escreveu um texto na semana passada e hoje ela deu uma entrevista que eu acho que vale a pena, quem não conhece ela, ler um pouco do que ela fala. E elas falam assim, imagina que é um ano perdido, as crianças aprenderam mais do que nunca, né? Elas aprenderam sobre respeitar os outros, elas aprenderam a cuidar de si mesmas e a cuidar de suas casas, elas aprenderam a se relacionar com quem está ali, elas aprenderam sobre as emoções, as crianças aprenderam muitas coisas, né? Eu entendo que o conteúdo a gente consegue dar conta, eles têm uma vida para dar conta desses conteúdos. Mas assim, a gente pode saber que as crianças atravessaram isso e fizeram as construções possíveis para elas, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa. Sobre as famílias, eu acho que, de fato, para muitas famílias, principalmente pela perda da rede de suporte, de apoio, tiveram famílias em situações muito complexas, né? Que sobreviveram, né? Assim, foi um ato de sobrevivência, principalmente o primeiro semestre. Eu acho que quando esse segundo semestre chegou e a gente entendeu que assim seria, cada um já foi se articulando para ver aonde que dá para pedir ajuda, o que dá para ceder, que estratégias dá para criar, que congelado eu vou pedir, né? Tipo, depois de queimar inúmeros arrozes no meio das reuniões, né? Isso aconteceu com todos. Mas eu acho que, de fato, Miriam, teve algo de um fortalecimento das funções parentais que eu entendo que foi um ganho, né? Muitas mulheres muito sobrecarregadas e muitos homens que normalmente estão mais ausentes, podendo perceber do que uma casa precisa, de quem é seu filho. Muitas crianças, muitos pais que nunca conviveram tanto com os seus filhos, né? De entender as reações que ele tem, que tipo de coisa que ele gosta, como que ele se organiza, se o fulaninho acorda mais disposto, se acorda mais amuado, como que é a disposição dele ao longo do dia, como é a fome. Eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de conhecer o ritmo e a maneira de funcionar dos nossos filhos, né? Para as famílias que têm uma estrutura saudável, eu acho que isso foi um presente, né? Não difícil, desgastante, mas também um presente. Desafiante. E acho que para as famílias que têm uma relação mais complexa, e acho que também existe, eu acho que as dificuldades e os desafios ficaram claros. Talvez também seja uma oportunidade para poder olhar e cuidar. Aonde que está a dificuldade? Está na comunicação? O que isso tem a ver comigo? Eu acho que as questões ficaram muito escancaradas. E isso eu entendo que é uma oportunidade, né, da gente poder cuidar. A gente só transforma se a gente cuida, né? O próprio Primeiras Histórias, o grupo do qual eu faço parte, o grande lema é cuidar de quem está cuidando. E é a partir do cuidado que a gente transforma as realidades, né? Então eu acredito nisso. Não sempre fácil, mas... Sim, aí a gente, né, está chegando ao fim, infelizmente. Eu ficaria aqui, né, 3 horas batendo papo, porque você, né,
nos preenche, vamos dizer assim, de verdade, Sandra, não é? E acabamos também, né, de uma forma muito positiva, né? Este cuidar, o lado positivo disso tudo, né? Então, assim, achei, né, fantástico o nosso encontro. Bom, Miriam. Espero mais. Essa foi só uma pílula. Você tem uma coisa para colocar? Não, eu só quero agradecer, né, porque a oportunidade de estar podendo compartilhar dessas minhas reflexões, e acho que a gente vai ter uma tarefa árdua agora de reinventar essas escolas. Então a gente vai ter que pensar junto, a gente vai ter que fazer isso junto. Então, assim, no que eu puder contribuir, contem comigo. E é isso. Eu agradeço muitíssimo também o convite. Obrigada, eu que agradeço, tá? Para você, para todas as famílias, né, que estiveram aqui conosco. E, assim, vamos finalizando então, tá bom? Tá bom. Um beijo grande. Tchau. Boa noite para todo mundo. Foi. Até mais.